Vamos hoje falar, gente, sobre mais uma série de suspense, só que dessa vez é baseado na obra de Harlan Coben. E aí, você já tem uma ideia de qual é a nossa série de hoje? Porque eu já falei de uma que é baseada na obra dele. Mas antes de entrarmos mais a fundo nessa discussão, gente, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. A série Refúgio ou Shelter, como é o nome em inglês, pertence ao catálogo da Amazon Prime e é baseado no livro de Harlan Coben. Nesse novo suspense e mistério de Harlan Coben, nós iremos acompanhar dessa vez o personagem chamado Mike Bolitar, ou em português que seria mais ou menos Mickey Bolitar. É um adolescente que acaba se mudando para a cidade de Kelseyton após a morte misteriosa do seu pai e vai morar com sua tia. Porém, o jovem começa a investigar que existem certos mistérios muito maiores em uma cidadezinha que deveria ser apenas muito pacata e monótona. Gente, quem já viu um outro vídeo que eu falei sobre um filme, ou melhor, sobre uma série de Harlan Coben, sabe que eu sou muito fã desse escritor. Além de um filme, de uma série, eu já falei de um outro livro dele. E dessa vez não há nada além do que, sim, aquele grande mistério. O que a gente começa justamente já a série, gente, de um jeito assim extremamente impactante. Na minha opinião, é uma coisa assim, eu não esperava isso, porque nós sim acompanhamos a questão do personagem, que é o Mike ou Mickey. Ele é um adolescente em que o pai está levando ele para essa cidade menor que é Kelseyton para ter uma vida um pouco mais tranquila. Tudo parecia perfeito, maravilhoso, até de repente acontecer um acidente de carro. O mistério da morte do seu pai nada mais seria do que um simples acidente de carro em que um caminhoneiro passou um sinal vermelho e acabou atingindo o carro deles. Porém, tudo muda quando ele começa a ter uma convivência maior, gente, com os moradores daquela cidade. Então a gente começa já a acompanhar isso, aquela tensão, gente, de um adolescente que havia perdido o pai, que não aceitava isso, que sua mãe estava internada porque ela entrou em depressão pela questão da morte do marido, e ele vivendo com uma tia que ela mesma disse que não sabe cuidar de uma criança. Então a gente tem todo esse desenvolvimento. Quando Mike chega na cidade, ele conhece uma jovem chamada Ashley Kent e os dois acabam se ligando já no primeiro momento, começam a se dar bem, ele gosta dela, ela gosta dele e marcam de ter um encontro, só que misteriosamente a Ashley não aparece. E no outro dia, ela também não aparece. Então fica aquela questão. No primeiro momento, o Mike achou apenas que tinha acontecido alguma coisa com a Ashley e tudo. Só que a menina simplesmente no outro dia havia sumido e não se havia sinais dela de nenhum modo. Então a partir daí, gente, é que a gente vai começar a investigar esse mistério com ele e os seus amigos, que um deles é cômico, que acabou aceitando o apelido de colherada, e daí nós temos a Emma. Então esses três jovens vão entrar nesse mistério de cabeça para poder entender o que aconteceu com a Ashley. E daí ainda tem mais uma questão, o mistério que roda em cima da casa de uma senhora que todo mundo chama de bruxa. Então é fabuloso isso, porque alguma coisa está ali, algum mistério envolve aquela casa. E um ponto interessante
interessante, que ainda faz você querer mais, ainda mais se você é fã dessa questão de mistério e suspense, é que antes de nos apresentar o Mike, nos é entregue uma cena de um bando de adolescentes, um mais velho, empurrando outras crianças, né, esses adolescentes e crianças dentro de, vamos dizer assim, o melhor jeito acho que seria dizer um albergue, né, colocando elas ali e fechando a porta, e depois apresentando a história do Mike. Então a gente já tem esse mistério já no começo da história, e é interessante justamente essa questão da história do Harlan Coben, justamente porque ele consegue nos pegar, nos prender a atenção já no começo da história, seja no livro ou seja na própria série, entende, gente? Porque esse trabalho de que você olha, putz, eu quero saber mais o que realmente aconteceu. Aí quando nos entrega essa questão da morte do pai do personagem e depois o desaparecimento da Ashley, a amiga dele, tudo se torna mais tenso. Meu Deus, eu preciso saber o que está acontecendo nessa pequena cidade, o que envolve todo esse mistério da história. Então nós vamos entrando a fundo nesta história, nesta série, e tentando a todo um instante criar uma teoria. Porém, o ruim deste filme, ou normalmente o ruim das histórias de Harlan Coben, é que você nunca consegue ter uma ideia concreta de quem pode ser o culpado, quem é o assassino, o que envolve essa velha bruxa que eles chamam nos desaparecimento das crianças que existem naquela cidade. Então, apesar de ser uma cidadezinha pequena, vamos assim dizer, de pacata, ela não tem nada. E o Mike vai perceber isso. Então, a gente começa a acompanhar esse personagem e a ficar com tanta tensão, gente, e ficar maluco, porque segredos são revelados sobre a família dele. Então ele vira em um momento e fala que ele não sabe se ele conhecia realmente quem eram os pais deles, porque ele percebe que os pais dele estavam envolvidos em um mistério muito mais profundo com o desaparecimento de crianças do que ele imaginava, e talvez o pai dele não fosse tão bondoso quanto parecia ser. Essa série, gente, ela tem 8 episódios. Na minha opinião, foi uma série que literalmente te deixa com eu quero mais. Porque além de envolver toda aquela questão do suspense e mistério, ele trabalha também muito com aquela questão do que aconteceu no Holocausto, com as crianças que eram mortas, entende? E também aquela questão daquela menina que ajudou eles, as crianças, a fugirem, fora também o surgimento de uma outra menina que é contada na história. Pelo que dá a entender, eu não sei, gente, mas pelo que eu entendi, realmente essa menina também existe, mas não teve um foco tão grande. Então eu achei interessante nessa história do Harlan Coben, ele trabalhar coisas também bastante originais, nesse sentido, histórias reais, um caso real, não um caso real da questão de desaparecimento, mas nessa parte da questão das crianças, do Holocausto, vamos dizer assim, criar um suspense em cima dela, de como elas foram salvas e tudo. Eu achei interessantíssimo isso. Eu acho que ainda tornou a série muito mais rica do que ela é, fazendo ainda você querer conhecer mais sobre a própria história, sobre essa questão do refúgio. Porém, gente, existe um quê nessa história. Eu vou ser bem sincero. Um dos primeiros quê é o fato de que em nenhum momento você consegue realmente criar uma teoria, uma base sobre quem é o assassino, quem é o verdadeiro culpado. Então isso assim que é uma coisa bem complicada. Porém, normalmente as histórias do Harlan Coben são desse jeito. Você acaba não conseguindo ter uma base muito forte sobre o assassino, sobre o culpado. O outro que é, todos os livros que eu vi do Harlan Coben sempre teve começo, meio e fim. E Refúgio não é assim. E fiquei
extremamente decepcionada com isso. Porque assim, quem conhece, como eu disse, Harlan Coben sabe, começo, meio e fim. E você tá assistindo a série, você tá vendo toda aquela questão, o desfecho, o desenvolvimento da história e de repente te entrega aquele final. Tá, e daí? Falta coisas, falta explicações. O que aconteceu? Não, o livro não pode ser desse jeito. E eu fui pesquisar e descobri que é uma trilogia, Refúgio. Eu não esperava que ele tivesse lançado uma trilogia. Então assim, já preparo vocês que Refúgio é justamente isso. Ela vai ser naquela questão bem emocionante, com o suspense e o mistério, na minha opinião, tá, gente? Ela teve muito disso, você vendo cada episódio, tentando criar uma base de suspeitos, porém nunca tendo. Mas o final é decepcionante, porque tem uma continuação. Então assim, eu literalmente espero que a série faça sucesso e que não demore tanto para lançar, porque tecnicamente você acaba perdendo as esperanças na maioria das vezes, como é o caso de algumas séries que teve na questão tanto na Netflix, quanto na Amazon, quanto na Disney ou na Star ou qualquer outro streaming. Você acaba perdendo um pouco as esperanças e a questão de que você acaba esquecendo tudo que aconteceu na série. Então assim, eu torço muito que faça sucesso. Você que é fã de suspense e mistério, dá uma chance para essa série, vai assistir e incentivar a Amazon terminar, porque senão você, se assim como eu já assistiu, vai ficar naquele vácuo e vai ter que ficar, ok, o que acontece? Eu vou ter que comprar o livro para saber. Então, o que eu finalizo dessa série é isso, gente. Vale a pena, sim, porque Harlan Coben, na minha opinião, é um escritor muito bom para suspense e mistério. Se você não sabia dessa série, se você é fã de suspense e mistério, dá uma procurada no streaming da Amazon ou na internet e veja, tente vocês criarem a base do suspeito, de quem realmente é o culpado do assassinato do pai do Mike. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu Refúgio, o que você achou? Ou se você conhece o livro, qual que é a diferença entre livro e série? Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail, no meu Instagram. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Por favor, não revelem o final, apesar de não ser uma grande revelação de finalmente resolveu, mas por favor, mesmo assim, não conte o que acontece realmente, quem é o verdadeiro assassino. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixa agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!